Aprendendo com a dor. Muitas das vezes, quando Deus tenta convencer uma pessoa, advertir uma pessoa com amor, com carinho, quando Deus usa seus métodos e nada funciona, quando as pessoas são muito arraigadas nas doutrinas falsas, na mentira, quando as pessoas amam aquelas coisas que não prestam, e às vezes o amor e as palavras não resolvem somente. É necessário que Deus também usa a força. Esse método Deus já usou com muitos. Na história de Nabucodonosor, Deus fez de tudo para salvar Nabucodonosor dos seus pecados e fazer dele um filho do seu reino. Porque Deus conhecia o coração dele e sabia que ele era uma boa pessoa, mas nada conseguiu. Então Deus, por fim, afligiu ele e ele acabou se convertendo, mas foi com muito sacrifício. Precisou de Deus fazer ele se transformar em um animal e comer capim como boi. E ele passou por muitas dificuldades. Também com o apóstolo Paulo. Paulo era um homem, antes de converter, era um homem muito fanático, muito zeloso daquilo que não prestava, daquilo que ele conhecia e achava que era o correto. Deus mandou Estevão fazer um sermão, pregar para Paulo. Paulo não se converteu. O orgulho àquela religião era tão grande que ele não foi o suficiente para se converter somente com as palavras. Então Deus usou aí a força, afligiu ele e ele acabou cedendo. Foi um dos melhores servos de Deus que viveu no passado. Ele foi um homem muito valioso na causa de Deus. Os mesmos argumentos que ele usava para defender a mentira, quando ele conhecia só a mentira, ele usou também para defender a verdade. Então o salmista Davi diz assim: foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Davi também era um homem bem arrogante, e também só as palavras de Deus não foi suficiente para que o rei Davi se convertesse. Aí o que precisou de Deus fazer? Afligir ele. E depois que ele foi afligido, que ele sofreu muito, ele reconheceu. Ele reconheceu que Deus é o poderoso e que a palavra e que Deus é amigo dele, queria o bem para ele. Sansão também teve o mesmo, precisou de Deus usar a força. Precisou de Deus afligir ele, porque ele foi fazer o que era mal aos olhos de Deus. Ele foi lá misturar com os filisteus, casou com a mulher dos filisteus e serviu a Satanás. Depois, para ele se converter, precisou Deus permitir que eles arrancassem os olhos dele, e ele acabou morrendo na guerra com os filisteus. Então, mas com uma coisa, ele aceitou o Senhor Deus e foi salvo. E no livro de Juízes mostra isso aí, no livro de Juízes, capítulo 16. O Senhor Deus não tem prazer no sofrimento e nem na morte do ímpio, mas deseja que o ímpio se converte. E esses homens, Paulo, Sansão, Nabucodonosor, eles eram homens ímpios, impiedosos. Embora na ignorância, mas eles praticavam impiedade.
perseguia os outros. Paulo prendia, ele era perseguidor. Então o Senhor Jesus afligiu ele. O Senhor Deus, né? Não tem, então, tanto Paulo como Sansão estavam praticando atos impiedosos, fazendo mal, embora na ignorância, mas não deixava de ser mal. As lições desses heróis do passado servem de exemplo para nós também tirar exemplo da vida deles, para nós não fazer como eles fizeram. Quando nós ouvir a palavra de Deus, nós ser fiel e lembrar que Deus castigou aqueles homens para eles se converterem. Mesmo eles sendo um coração sincero, mas estava na mentira, né? Hoje também é a mesma coisa. Se Deus castiga as pessoas que estão no erro. Muitos que é fiel a Deus se arrepende, reconhece os pecados, reconhece o amor de Deus, e ele aceita a repreensão do Senhor e é salvo. Outros já agem totalmente diferente. Os ímpios mesmo, que é rebeldes, quando eles são afligidos, eles blasfemam, ele foge da presença de Deus e se entrega mais ainda ao inimigo. Porque o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro. As mesmas provações, as mesmas as aflições que faz as pessoas sinceras se esmorecer, se arrepender e converter, é as mesmas provações que faz o ímpio endurecer o coração e afastar de Deus. Então a questão não está nas aflições, está na sinceridade das pessoas que são afligidas. Então nós temos que tomar muito cuidado aí. Lá Provérbio 3,11 fala assim: filho meu, não rejeita a disciplina do Senhor, nem te enojes da tua repreensão, porque o Senhor corrige aquele que ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Então, quando vier as tentações, as durezas, as aflições, as angústias, elas vêm de várias maneiras. Vêm por meio de doenças, perdas de bens, perda da saúde e contrariedades, perda de parentes e também sofrimento, né? Perseguição, dor. Então, isso são meios que Deus usa. Na sua misericórdia, Ele aplica todos os métodos que Ele pode para ver se a pessoa se rende. Hoje nós estamos vivendo aí diante de um dilema que é o quê? A transgressão do primeiro mandamento. As pessoas que transgridem o primeiro mandamento e adoram a doutrina da Trindade, essas pessoas estão fazendo um pecado enorme diante de Deus. E não está prejudicando a Deus, não, ela está prejudicando ela mesma. Que uma vez que a gente desvia dos caminhos do Senhor, a gente se coloca ao lado do inimigo, a gente coloca aos pés do inimigo, e ele vai pisar a gente, ele vai fazer a gente sofrer. Desviar dos caminhos do Senhor é a pior coisa que nós podemos fazer. Então vamos ser firmes no primeiro mandamento, vamos aceitar o primeiro mandamento, vamos obedecer o primeiro mandamento, não vamos aceitar nenhuma outra doutrina no lugar do primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim, o mim é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos amar o Senhor Jesus como Filho de Deus, e vamos amar e o Espírito Santo como o poder de Deus, e aí Deus não precisará castigar nós, para nós sofrer tanto como outros sofreram. Que somente a palavra seja para nós o suficiente.